Você já ouviu falar dos anjos caídos? Talvez tenha sentido um calafrio ao escutar os nomes nefilins, vigilantes. Seres celestiais que desceram do alto e romperam o pacto com o divino. Mas, e se eu te dissesse que essa história foi contada muito antes, em outra língua? E se os vigilantes, na verdade, fossem os Anunnaki? No antigo livro de Enoque, os vigilantes descem do céu e pousam sobre o Monte Hermon. Não eram anjos com asas e harpas, eram entidades de luz e fogo que desejavam o que era proibido. Uniram-se às filhas dos homens, geraram híbridos, os nefilins, e trouxeram aos mortais o conhecimento oculto, magia, astrologia, alquimia. O preço? O mundo mergulhou em caos, e os céus, furiosos, selaram o destino da terra com um dilúvio. Agora ouça o que diziam os sumérios. Os Anunnaki, deuses estelares, vieram à terra. Cansados de trabalhar, decidiram criar uma nova raça, um ser híbrido. Moldaram o barro e o misturaram com o sangue de um deus sacrificado, Gestue. Nascia ali o humano, não como filho dos deuses, mas como servo dos céus. 2 povos, 2 mitos, uma mesma estrutura ancestral. Seres celestes descem à terra, têm contato com humanos, entregam saberes proibidos e recebem castigo. Em Enoque, Deus envia o dilúvio. Na Suméria, Enlil faz o mesmo. Coincidência ou ecos de uma verdade esquecida? A criação da humanidade nunca foi inocente. Carregamos em nós o sangue dos deuses e o peso da rebelião. O barro lembra, o sangue sussurra. Talvez por isso ainda buscamos. Talvez por isso ainda temos medo. Porque a alma lembra. Os nomes mudam, os deuses mudam, mas o mito permanece. Anjos caídos? Anunnaki? A pergunta não é quem eram eles, mas sim, e se eles nunca tivessem ido embora? E se os mitos sumérios não tivessem sido enterrados sob cinzas de guerras e fogueiras da fé? E se o mundo não tivesse sido reescrito por escribas medievais e conquistadores romanos? E se o templo de Enki ainda estivesse de pé? E se, em vez de cruzes, erguêssemos zigurates? E se o barro continuasse a ser moldado sob o olhar dos deuses, em vez de ter sido coberto por dogmas e culpa? Talvez, hoje os nomes An, Enlil, Ereshkigal, Inanna e Namu estivessem nas bocas dos oradores, nas preces dos enfermos, nos julgamentos dos reis. Talvez o mundo não temeria tanto o feminino, porque Inanna nunca teria sido silenciada, porque Ereshkigal jamais teria sido confundida com demônio, porque os deuses não seriam bons ou maus, mas forças com as quais se negocia. Imagine um mundo onde o nascimento é ritual, a morte é transição e o sagrado é negociado, não imposto. Talvez as escolas ensinassem a astrologia antiga ao lado de matemática e os médicos usassem amuletos consagrados além de bisturis. Talvez ainda soubéssemos invocar os nomes certos, nos momentos certos, para abrir as portas do invisível. Mas a história foi vencida pela espada, e o mundo antigo foi soterrado por camadas e mais camadas de medo e controle. Agora, nós, os herdeiros tardios, desenterramos fragmentos, tentamos ouvir no silêncio dos museus, nas margens dos livros apócrifos, nos sussurros que escapam quando o mundo dorme.